Olá, meu nome é Dirney Neto, aqui estão os meus contatos e hoje eu quero falar com você que está com cartão de crédito estourado, não está conseguindo pagar. Então a gente vai falar um pouco sobre como são cobrados os valores em atrasos nas operadoras de cartão de crédito e o que você pode fazer para diminuir esse valor. O não pagamento do valor mensal ou o pagamento apenas do mínimo, ou ainda pagamento parcial abaixo ou acima do mínimo, vão gerar encargos. Portanto, quando o cliente deixar de pagar a fatura no mês, pagar somente o mínimo ou pagar um valor parcial menor ou maior que o mínimo, poderemos ter os seguintes encargos financeiros: IOF, juros remuneratórios, multas e juros de mora. Agora vamos falar um pouco sobre cada um desses itens. Começando pelo IOF. O IOF, como todo mundo sabe, é um imposto sobre operações financeiras. São duas alíquotas que são aplicadas. Uma de 0,38%, que é um percentual fixo, independe do prazo e sempre é calculado o valor sobre o saldo devedor. E 0,0082 ao dia, com um limite de 365 dias. Então você calcula a quantidade de dias e se aplica essa taxa aí, multiplica por essa taxa aí. Quanto ao IOF, não vale a pena discutir em processo, porque se trata de um órgão federal, certo? No caso de um processo, seria mais um envolvido no processo, ou seja, além do cliente e da operadora, teria mais um órgão federal. E com certeza atrasaria o processo e não traria benefício nenhum ao cliente. Sempre será cobrada sobre o saldo financiado. O próximo item seria os juros remuneratórios. Então, nos casos quando o cliente deixar de pagar a fatura no mês, pagar somente o mínimo, ou pagar um valor parcial menor ou maior do que o mínimo, sempre haverá cobrança de juros moratórios sobre o saldo financiado, ou seja, saldo devedor. Em seguida vem as multas. As multas só são nos casos quando o cliente deixar de pagar a fatura no mês ou pagar um valor parcial menor que o mínimo, sempre haverá cobrança de multa de 2% sobre o valor financiado, saldo devedor. Destaca-se que, independente de ser pago parcialmente um valor menor que a parcela mínima, a multa é calculada sobre o saldo devedor sem descontar o valor. Por último, temos os juros de mora. Nos casos quando o cliente deixa de pagar a fatura no mês ou pagar um valor parcial menor do que o mínimo, sempre haverá cobrança de juros de 1% ao mês, pro rata die, sobre o saldo financiado, saldo devedor. Agora vamos falar um pouco sobre as taxas. Existem taxas que são divulgadas pelo Banco Central, que são as taxas médias que os bancos cobraram. Ela é divulgada mensalmente pelo Banco Central. Ela serve de parâmetro para os calculistas obter os valores de cobranças indevidas. Ela se separa ainda em taxa de crédito rotativo, ou seja, a taxa que foi cobrada para os créditos rotativos, e taxa para parcelamento. Aqui nós temos um quadro com as taxas médias divulgadas pelo Banco Central, de janeiro de 2020 até janeiro de 2021. Pode-se observar que as taxas são bem parecidas, ou seja, durante o ano de 2020 ficou na casa dos 12%. E, no caso de uma opção por crédito parcelado, parcelar o saldo devedor, ela cai um pouco, ficando aqui numa média de entre 6% e 9%. As taxas divulgadas pelo Banco Central são obtidas através de uma média aritmética ponderada, com base nas taxas praticadas e valores utilizados nas operações por diversos bancos no decorrer do mês. Olhando essa tabela à esquerda, nós temos aqui um volume. O que volume é esse? É o valor que o banco A, B, C, D utilizaram por pagamento em atraso, ou seja, houve pagamento em atraso, pagamento parcial ou não houve pagamento. Então, para remunerar, eles usaram essa taxa, 6%, 10%, 15% e 20%. Como é calculado a média, que deu aqui 19%? Foi feito os cálculos individualmente de cada um, a soma do valor total dos juros cobrados em relação ao total do volume, que é o 19%. Abaixo
temos os mesmos valores, porém invertemos aqui as taxas. Com isso, deu esse valor total de juros cobrados no mês, portanto, a taxa baixou 6,82. O que queremos demonstrar com isso? Quanto maior o volume praticado com taxa mais alta, faz com que a média ponderada aumente, 19%. Se o maior volume for com taxa menor, baixa o valor da taxa média no caso aqui, para 6,82. O que a gente quer dizer com isso? Tendo em vista que algumas operadoras não exigem que a pessoa esteja com o nome limpo, ou seja, esteja com crédito, não exigem que a pessoa forneça olerite, comprovando de renda, etc. Essas operadoras geralmente trabalham com taxas mais altas. Como elas cada vez são mais procuradas, a tendência do valor da taxa média é sempre subir. Antes de continuarmos, vamos falar um pouco sobre abusividade. Esse termo é utilizado nos processos para demonstrar que houve cobrança a mais do que o mercado tem praticado como taxa. Então, nós temos aqui, inclusive, uma resposta de uma ação de revisão de contrato de financiamento. Tá? Então, o que estava sendo pedido ali, a possibilidade de limitação a 12% ao ano de taxa, não cabimento, abusividade, inexistência de taxas de juros que não superam em 50% a taxa média do mercado informada pelo Bacen. Redução e impossibilidade. Então, o juiz considerou aqui somente o seguinte: somente são consideradas abusivas as taxas de juros remuneratórios que superam 50% da taxa média praticada no mercado. Taxa média praticada no mercado é aquela que eu já demonstramos anteriormente. Tá? E importante aqui também não se deve falar em devolução, muito menos em dobro de valores cobrados de maneira indevida, senão restou demonstrada tal cobrança. Então, por aqui, a gente conclui que considera-se taxa abusiva quando a taxa é muito superior às taxas médias praticadas no mercado. No entanto, tem-se utilizado o percentual de 50%, porém, existem julgados aí com percentual superior e inferior a esse 50%. Além das taxas médias, o Banco Central também divulga as taxas praticadas pelas instituições financeiras. O quadro à esquerda demonstra aqui as taxas todas que foram praticadas do mês de janeiro de 2020 a janeiro de 2021. Em cima, nós temos as taxas que nós já falamos sobre elas, que são as taxas médias. Aqui embaixo tem as operadoras, os bancos, instituições financeiras, e esses que estão destacados aqui, essas taxas foram maior do que a média. Aqui usou Bradesco Card, usou 13,50% ao mês, e a média no mês foi 12,90%. E assim vai. As que estão com negrito, além de destacadas, estão com negrito, utilizou uma taxa acima do 50%, porque a abusividade aqui, ou seja, colocando 50% nessa taxa, ela aumentaria para 19,35%. Como aqui está 19,54%, provavelmente, se você entrar com um processo aqui, você consegue reduzir as taxas que foram cobradas, reduzir o valor que está sendo cobrado nas suas faturas. Pegar aqui o Banco Triângulo, basicamente, o ano inteiro trabalhou com taxa superior a 50% da taxa média no mercado. Pegar aqui o Omni Banco, também, se pegar a Omni CFI é de Crédito, Financiamento e Investimento, ou Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, você também vê que houve cobrança abusiva. Veja, isso aqui está sendo montado baseando-se numa abusividade de 50%. Mas, como eu disse antes, essa abusividade quem vai determinar é o juiz, e ele pode determinar 30%, ele pode determinar 60%, ou ainda que seja calculada pelas taxas médias apuradas, divulgadas pelo Banco Central. Vou abrir um parênteses aqui. Pagar parcialmente ou parcelar. O importante para o cliente que não tem o valor integral para pagar a fatura é pensar na possibilidade de parcelar sua dívida,
pois a taxa para parcelamento é menor do que a taxa de juros remuneratórios. Porém, tal decisão deve ser tomada antes do vencimento da fatura. Veja bem, se você não tem o dinheiro total para pagar, como nós vamos ver a seguir, às vezes pagando parcialmente e você vai pagar juros remuneratórios sobre todo o saldo devedor com base na taxa maior, de repente parcelar, que assim você quita a dívida pelo parcelamento e não paga juros remuneratórios maior e vai pagar apenas os juros de parcelamento, que é um pouco menor conforme nós vimos nas telas anteriores. Dando continuidade, montamos essa planilha para exemplificar melhor tudo que foi falado até aqui. Ela se compõe de 3 quadros, um de informações do boleto, um de apuração dos valores devidos e um de cálculos das diferenças a compensar, ok? Então, esses dados aqui, ó, de informações do boleto, foram todos coletados no boleto que vem mensalmente, tá? Então, foi imaginado aqui uma pessoa que fizesse compra linear de R$500, tem uma tarifa mensal aqui, ó, de R$6,20, que é cobrado, e aqui os encargos que aparecem cobrados no boleto. Lembrando que dentro desses encargos aqui não está o IOF, é só os encargos. Por fim, o valor da fatura, né? Aqui, um pagamento mínimo, né, estipulado em 20%. Lembrando que não existe normas ou lei que defina qual o valor mínimo, qual o percentual mínimo que a pessoa tem que pagar. Varia de banco para banco, né? Então, nesse caso aqui, nós estipulamos em 20%, mas tem banco que cobra 15%, tem banco que cobra 30%, então varia de banco para banco. Taxa de juros, fizemos linear aqui também, 19% durante todo o período. Ok? Então, nesse primeiro mês, a fatura dava 506, ele pagou 506, então não tem mora, não tem saldo financiado, porque ele pagou tudo. Automaticamente não tem IOF, não tem juros devidos, não tem multa, não tem juros de mora. Né? E aqui foi colocado as taxas que foram do Bacen. Ou seja, aquelas taxas que nós divulgamos ali, né? Apresentamos que é divulgada pelo Bacen. Nesse quadro aqui, ó, os parcelados, se houvesse parcelamento, mas não houve, mas só colocado aqui destacado. E nesse campo aqui, ou nessa coluna aqui, fizemos o cálculo para ver se houve abusividade ou não. Por exemplo, ele cobrou 19%, a taxa era de 12,22, então nesse mês haveria abusividade. Não tem nada calculado, simplesmente a informação de que foi abusiva as taxas nesses períodos aqui, ok? Antes de chegar aqui no final, vamos dar mais uma estudadinha aqui. Aqui, ó, todos os dados foram colocados, todos os pagamentos foram colocados na mesma data, ou seja, não houve pagamento fora da data estipulada, ou seja, em 20 do 6 ele pagou o saldo de 20 do 6 e assim por diante, ok? No mês em que não houve pagamento ou que o pagamento foi menor do que o mínimo, a contagem de dias. Essa contagem de dias se refere daqui até o próximo mês, ou seja, de 20 do 7 até 20 do 8, para calcular juros, dias de mora, ok? Portanto, nesse mês aqui que ele não fez pagamento, ele ficou com um saldo financiado de 506,20 de tudo que ele gastou, certo? Então, ele gastou no mês 500, mais a taxa 506,20, não pagou nada, portanto, eu tenho um saldo financiado de 506,20, ficou financiado. Bem, devido a isso, nós fomos lá e verificamos. O IOF foi calculado com base nas taxas de 0,38 fixo e 0,82 ao dia, deu o IOF. Os juros remuneratórios, aqui ele fez o seguinte, se houve abusividade, ele calculou os juros com essa taxa aqui. Se não houve abusividade, ele calcula com essa taxa aqui, que foi cobrada pelo banco. Nesse caso, houve abusividade, então essa taxa foi calculada, esses juros remuneratórios foram calculados com base na taxa divulgada pelo Banco Central para crédito rotativo. A multa é de 2%, também é calculada sobre o saldo financiado. Os juros de mora é devido, também
porque é também calculado pelo saldo devido, ok? Juros de mora de 1% ao mês, como é 31 dias, dá um pouquinho mais de que 5,06 aqui. Ó. 1% daria 5,06. Né? Ele deu mais porque tem um dia a mais de juros aqui, porque é 31 dias. Veja, ele só calculou multa e juros porque não houve pagamento nesse mês. Né? Continuando, no outro mês aqui, ó, não houve pagamento nenhum. No outro mês aqui, ó, ele pagou de novo 506,20. Porém, a fatura dele era de 1.127 e tinha um pagamento mínimo de 225,43. Ele pagou mais do que o mínimo? Pagou. Portanto, não tem multa e não tem juros. Nesse mês aqui, não houve pagamento. De novo, pagou multa e juros. Recalculado, houve abusividade, recalculado, então, os juros com a taxa rotativa do Bacen e pagamento de multa e juros. Descendo mais para baixo, todo mês aqui ele fez a mesma coisa. Porém, os pagamentos eram maior do que o mínimo. Aqui era 302, ele pagou 506 e assim foi até esse mês aqui. Ó. Nesse mês, o valor que ele pagou de 506,20 foi menor do que o mínimo, que era 512,70. Se pagou menos, vai ter cobrança de multa e de juros de mora. Ok? Respeitando aqui a abusividade, os juros foram calculados, os juros remuneratórios foram calculados com base nisso aqui. Apurado isso, nós vemos aqui para diferença compensar. 114 foi o valor que foi cobrado de encargos no mês, aqui ó, 114,74, que é referente aos encargos do mês anterior, né? 79 foi o valor que nós calculamos, que é a soma do 64 mais 10 mais 5,23. É o valor que nós calculamos. Dá uma diferença de 35,26. E assim por diante. Foram feitos todos os cálculos e apuradas as diferenças. Nessa planilha, basicamente são os mesmos dados da anterior. Porém, com alteração nesses campos de saldo ajustado aqui, que foi ajustado em função da diferença, pela compensação da diferença apurada no mês. Então, 585 nada mais é do que o saldo que nós tínhamos lá, menos o 35,26. E assim por diante. 71 foi retirado 42,23. Foi apurado novos cálculos, foi feito novos cálculos de juros devidos, de multa e demora, e apurados. Nós terminamos a planilha aqui ó, com um valor de saldo financiado diferente da anterior, bem menor, certo? Por fim, resumindo tudo, as duas planilhas, né? Nós temos que o saldo do extrato era de 13.276,52 centavos. Já no ajustado, baixou para 6.557,56. Portanto, tem uma diferença maior do que o saldo ajustado, 6.718,96. Mais de 50% de redução do saldo devedor. Encerro esse vídeo, colocando meus dados, se alguém quiser entrar em contato, caso queira que eu faça algum cálculo, estão aí meus contatos. Obrigado pela atenção.